Então, queridos, ótimo dia a todos vocês. Uma nova semana está aí diante dos nossos olhos. Vamos consagrar o Altíssimo Soberano através de Yahshua Mashiach. Pai, conduza minha boca, edifica minha língua para que eu tenha palavras de sabedoria e de edificação nessa vida, que é assistir e ouvir este vídeo. Que se eu puder, que eu venha falar somente aquilo que é da tua vontade, aquilo que está alinhado aos céus. Neutraliza toda influência contrária à tua palavra. Pai, eu agradeço por mais esse vídeo e peço que me direcione, neutralizando toda força oculta, escondida, visível e invisível contra a minha vida ou contra a vida dessa pessoa que está diante desse monitor. Assim seja. Queridos, para hoje nós iremos meditar no livro de Jó 42, né? O cativeiro de Jó virou. Assim será comigo e com você nessa nova semana. O nosso cativeiro vai virar. Aleluia. Mas antes eu quero deixar uma outra palavra que está no livro de Oséias, capítulo 1, versículo 10, para aquecer o seu coração. E se você hoje nesse momento se sente excluído, se sente menosprezado pelo mundo, pelas pessoas que estão ao seu redor, porque muitos daqueles que clamam por Yahweh e Yahshua são rejeitados, são ignorados, são tidos como insignificantes, né? Mas eu quero que saiba que aqueles que disserem para você, você não faz parte do meu círculo, você não faz parte dessa rede social, desse mundo. Realmente nós não fazemos parte desse mundo, nós vivemos neste mundo, mas o nosso reino não é aqui nessa terra, né? Bora lá meditar. Quero deixar para você, para aquecer o seu coração e para que você tenha certeza de quem você é filho, que você tem um pai de fato, de verdade, não um padrasto. Muitas vezes, Érica, muitas vezes tem padrasto que é melhor que pai. Queridos, a cada entendimento espiritual, nós estamos levando para o lado daqueles que realmente tratam seus filhos com desdenha, não amam seus filhos de verdade. Não estou dizendo de sangue e carne, a nossa luta não é contra sangue e carne, mas a nossa luta é extremamente contra principados e potestades. Nós não recuamos. Né? O Criador nos levantou como guerreiros, soldados, generais, junto com o nosso general de guerra, que é Yahshua Mashiach, para lutar contra as trevas. E aqui estamos em posição, recuar jamais. Né? Até a própria palavra diz que aqueles que aceitam Yahshua Mashiach, eles não podem, quem colocou a mão no arado não pode olhar para trás. Né? Então, se você tem um chamado, se você tem um propósito, eu estou movendo-se em cima do meu propósito, do meu chamado. Né? Mesmo que muitas pessoas não aceitam ou não conseguem compreender o que eu vivo, o que eu passo, ou mesmo que eu tenho que passar para que a glória do Criador resplandeça. Mas tudo que eu fiz e tudo que eu faço não será em vão. É para que o nome dele seja exaltado nessa terra, nos quatro cantos do mundo. Então, Oséias 1:10 para aquecer seu coração. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se e nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois o meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Yahweh vivo. Muitos irão rejeitar você nos lugares, bairros, ambientes, cidades, estados, países que você adentrar. Mas lembra-se, o povo do Criador, eles serão tão numerosos como a areia do mar, que é infinito, que é impossível de contar-se, é impossível de medir-se. Assim seremos nós, seremos incontáveis, será incapaz de medir, né? A tão grande seremos, né? Sobre essa terra. E muitos vão ter que reconhecer, ela não faz parte do meu povo. Realmente, não faz parte daquilo que você segue, da sua falsa doutrina. Mas eu sou filha, de fato, de verdade, de Yud Re, Vav, Re, Ial, e do Filho Salvador, Yahshua Mashiach. E essa é a premissa desse canal. Revelar os nomes do Pai que foi oculto e escondido por anos e anos e anos pela Igreja Católica. Tudo foi propósito, né? E, só lembrando uma brecha aqui, o pessoal tem muitos católicos que estão depressivos, tristes, chateados por causa de estar acontecendo muitos escândalos na Igreja Católica. Queridos, vocês têm que entender o seguinte: você não deve viver sob a unção de pastor, de padre, né, de pontífice nenhum. Você deve viver sob a unção de Yahshua Mashiach, o Salvador. Porque quando você vive sob a unção poderosa do Criador e do Salvador, você certamente não será magoado, você certamente não será decepcionado. Hoje eu converso com pessoas, vejo pessoas, ouço pessoas chorando, depressivas, não querem frequentar mais templos. O certo, a verdadeira igreja, o verdadeiro templo do Criador somos nós. E essas pessoas, a partir desses momentos, desses escândalos que estão surgindo, não somente na Igreja Católica, mas em todos
denominações, que elas possam reconhecer o verdadeiro pastor delas, que é Yahushua Mashiach, né? O Criador é o nosso verdadeiro pastor. Então, através dele nós não seremos decepcionados, não seremos chateados e não receberemos coisas ruins, né? Revelações ruins, pelo contrário. Tudo, a nossa vida está oculta em Yahushua e aquilo que as pessoas olham para a gente fisicamente verão futuramente a glória dele se manifestando, né? Não para maldição, mas sim para bênção. Então agora nós iremos meditar na palavra Jó 42. E ele confere a Jó o dobro da prosperidade que ele tinha antes, né? Então essa passagem é verdadeiramente falando sobre guerras espirituais que nós estamos tendo. Estamos vivendo o dia a dia, cada dia mais está mais intensa. Esses dias, igual eu falei com vocês, que maio seria fraco, que o peso espiritual seria grandiosíssimo, muitos altares estariam sendo abertos, de fato, verdade, foram abertos, estão sendo abertos, continuarão sendo abertos. E tem um propósito, o diabo sabe que o tempo dele é curto e ele tem que fazer o maior número máximo de destruição na terra. Então, eles têm urgência para destruir, né? Então, a terra efetivamente, nos dias atuais, vive efetivamente uma guerra espiritual. Não somente física, mas especialmente espiritual. Então, e o Criador virou o cativeiro de Jó. Quando orava pelos seus amigos, e o Criador acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto possuías antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Criador lhe havia enviado. Então, eu quero lembrar para você que tudo que acontece conosco é por ter interferência. O Criador permite que alguma coisa aconteça para a glória dele. O diabo ele não tem poder sobre as nossas vidas em hipótese nenhuma. Até quando o diabo foi tocar na vida de Jó, que Jó tinha tudo e ele perdeu, o diabo desafiou o Criador. Jó só te adora porque você dá ele isso, dá uma família abençoada, dá ele ouro, prata, riquezas, por isso que ele te adora. Só que o Criador conhecia o coração de Jó. O que é que o Criador fez? Falou, toque em tudo, só não toque na vida dele. Então, até em tudo que nos acontece é permissão do próprio Criador. Mas o diabo não tem acesso à nossa vida, porque essa já é sagrada, é consagrada ao próprio Criador. E tudo que manifesta nas trevas, que vem à luz, é para a glória e exaltação do nome do Criador. Quero que você entenda isso. Então, os amigos de Jó, os seus familiares ficaram tristes pela situação que ele estava vivendo. E ainda por ele crer cegamente, né, aos olhos dele, no Criador. E mesmo ele crendo, tudo aquilo estava acontecendo com ele. Os amigos, os familiares, eles não conseguiam compreender. A mulher de Jó, ela não conseguia entender. Porque ele tinha tanto temor, tanta obediência, tanto respeito, reverência pelo Criador, e ainda assim ele não foi guardado daquela circunstância. Mas não sabendo ela que o próprio diabo desafiou o Criador, que ele fazia tudo isso, que ele obedecia, que ele era temente, porque ele tinha tudo e que nada que era porque o Criador dava ele todas essas regalias, toda essa felicidade. Então, o que o Criador desafiou o diabo? Mesmo, o Criador nos conhece, mesmo tirando tudo, ele vai continuar me obedecendo, ele vai continuar me temendo, ele vai continuar me adorando. Só que o diabo achou que, porque o diabo ele trabalha nas nossas fraquezas, né? Então, ele falou assim, se está tirando tudo, o Criador permitiu que eu tirasse tudo dele, agora ele não vai adorar o Criador, ele vai me adorar, ele vai vir para o meu lado. Então, muitas vezes, o Criador vai permitir porque o próprio diabo vai desafiar. Olha, não vai te adorar mais, não vai te glorificar mais, não vai te exaltar mais. E é nesses momentos que o verdadeiro adorador que somos, e cremos e sabemos quem está conosco, é o momento que nós mais devemos ter temor, obediência, reverência e adoração ao Criador. Nos momentos de ataques espirituais contra a minha vida, querida, meu semblante pode estar até abatido de tanta flecha, de tanta seta, de tanto ataque, mas ainda assim certamente vai ser a época que eu vou mais orar, que eu vou mais jejuar, que eu vou mais consagrar, que eu vou mais louvar e que eu vou adorar. Certamente. Por quê? Porque o Criador permite certas situações na minha vida, assim como permitiu na vida de Jó e na vida de você que está assistindo agora, porque sabe que nós somos os verdadeiros adoradores de verdade e em espírito. Nós adoramos o Criador em verdade e em espírito. Aconteça o que acontecer. O Criador já conhece o nosso coração, porque antes mesmo que nós viéssemos à existência, antes mesmo que nós fôssemos formados no ventre, né, ele já tinha destinado a nós, ele já tinha escolhido, ele já nos conhecia.
né? Conforme fala no livro de Jeremias, capítulo 1, que antes mesmo nós viesse a existência, ele já nos tinha escolhido, já nos tinha separado. Então, tudo que o diabo, toda a manipulação do diabo contra as nossas vidas, para desistir, para que nós venhamos desistir, para recuar, ainda será em vão. Não frutificará, assim como não frutificou com Jó. E por isso, Jó recebeu o quê? Dupla honra. Assim será comigo, assim será com você, em nome de Yahshua Mashiach. Continuando, que o Criador lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Criador o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemina, o nome da outra Késia e o nome da terceira Querem Rapuque. E em toda a terra não se achava mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Assim seja, querido, essa palavra é extraordinária. Essa palavra, ela fala no nosso coração de uma forma extraordinária. O seu cativeiro, o meu cativeiro foi virado. Assim como o Criador virou o cativeiro de Jó. Jó ficou por anos da vida dele cativo por causa do próprio maligno que desafiou o próprio Criador. Achando que Jó ficando no cativeiro, ficando preso, passando por humilhação, com doenças, com enfermidades, o Jó não suportaria, né? Quantos de nós que fomos chamados para ministrar a verdade, a sã doutrina verdadeira, os nomes do Pai e do Filho, quantos cativeiros que a gente já passou nessa vida e quantos cativeiros o Criador já virou nas nossas vidas, né? Quantas prisões espirituais, quantas amarras espirituais, até que nós chegássemos a esse nível espiritual que hoje nós nos encontramos. A caminhada não foi fácil. Quem nos vê hoje não sabe o que nós passamos ontem, no passado. Não sabe como foi difícil se alinhar a encontrar-se a verdade. Mas é porque ali já estava dentro de nós enraizado uma fé que nem nós mesmos sabíamos que nós tínhamos essa fé, que nós tínhamos esse propósito e que nós estaríamos naquela situação de cativeiro, que nós estaríamos movendo para o propósito. Assim é comigo e com você. E quando nós nos movemos ao propósito, vai vir vários impedimentos, várias barreiras para impedir que esse propósito firme, que esse propósito resplandeça. Mas ainda assim, antes mesmo que venham os entendimentos, vem a fé, vem a esperança, vem o amor, vem a palavra, né? Por isso que eu, em todos os meus cativeiros, que eu passei por todas as prisões e amarras espirituais, antes de conhecer os nomes verdadeiros do Pai e do Filho, eu nunca desisti. Eu nunca desisti da verdade, eu nunca desisti de orar, nunca desisti de jejuar, eu nunca desisti porque eu sabia que existia uma força superior a mim, que me conduzia, que me guiava, que me ensinava, que cuidava de mim nos momentos mais difíceis da minha vida. Naqueles momentos, querido, que todo mundo te abandona, que todo mundo vira as costas, né? Até aquelas pessoas que dizem que te amam de verdade, elas são as primeiras a virarem as costas. Isso são fenômenos, sintomas de que efetivamente você está se movendo para um propósito maior. Não é propósito como qualquer uma pessoa, mas são propósitos que vêm impactar em vidas, em muitas vidas. E que esse propósito, quanto mais o caminhar seu diante desse propósito for mais difícil, for mais humilhante, mais perseguido, maior ainda será a glória, maior ainda será o resplendor. O Criador, ele vai te usar conforme a vontade dele. Ele vai te usar para benefícios não somente seu e dos seus, mas para benefício daquelas pessoas que estão amarradas, que estão presas inocentemente, inconscientemente, sem mesmo ter consciência do que elas vivem naquele momento. Quantas pessoas que nós ouvimos, assistimos pelas mídias, que se voltam contra a própria vida. Na realidade, essas pessoas, elas não querem morrer, elas não querem suicidar, elas querem resolver a sua dor, o seu sofrimento. Elas querem ficar livres daquele vazio, daquilo que
Por mais que elas busquem, comprem, por mais que elas vão ao restaurante de alto padrão, por mais que ela compre roupas de marca, por mais que elas viajem, por mais que ela tenha vidas bem-sucedidas, ainda assim há um vazio. Há um vazio que não é preenchido. E só conseguirão preencher esse vazio quando encontram a verdade, o caminho e a vida, que é Yahshua Mashiach. Só esse vazio ele só pode ser preenchido através da fé verdadeira, a adoração verdadeira em espírito e verdade, que poderá preencher esse vazio. Eu falo com experiência que eu já passei por isso. Eu já fui católica, né? Eu já fui evangélica, eu já comentei isso com você. Hoje eu sou Ialdinha, eu creio em Ial, eu creio no verdadeiro nome que foi oculto e escondido por anos e anos e anos, né? Eu creio no Criador de Israel, que criou os céus e terra. Eu tenho consciência que nome próprio não pode ser traduzido, né? Que nome próprio não se traduz, que naquela época deveria ter acontecido na Igreja Católica a transliteração. Houve a tradução com objetivo único para os fins dos dias que hoje nós estamos vivendo. Conforme esse pontífice que foi levantar, ele trabalhará lado a lado com o anticristo. Ele apresentará o anticristo às nações. Ele, por mão dele, por permissão do Criador, fará milagres extraordinários nos céus e na terra, por permissão do próprio Criador, porque está relatado na Bíblia Sagrada. Então não tem como enganar a Bíblia Sagrada. Não tem como, quando muitas pessoas que não têm nem consciência do que está acontecendo sobre a terra, que nós estamos com o Apocalipse na veia, os sinais acontecendo, tudo acontecendo com tanta velocidade, com tanta rapidez, muitas pessoas não têm nem consciência do que está acontecendo. E nem sabe do que está passando sobre a terra e o que está rolando no mundo espiritual e repercutindo no mundo físico e natural. Muitas pessoas, quando verem esse pontífice da Igreja Católica fazendo milagres no céu e na terra junto com o anticristo, vai achar que ele é o próprio Criador, né? Sendo que ali é um falso, um impostor, sendo que ali é um falso profeta, sendo que ali está levando pessoas à destruição, né? Mas muitos querem ignorar essa verdade. O que é que está acontecendo? Cai, grande Babilônia. Logo que eu postei esse louvor, cai, grande Babilônia, o que é que aconteceu? Muitas coisas começaram a acontecer, porque o Criador, ele avisa os seus filhos, antes mesmo que aconteça, antes mesmo que venha sobre a terra, aconteça. Dos seus filhos, dos seus ungidos, dos seus servos e servas ficarem sabendo do que está por vir, ele avisa. E ele está avisando o povo para voltar ao seu arrependimento, para voltar não ao remorso, mas ao arrependimento, o quebrantamento efetivo do coração. Muitos estão tendo remorso, praticam maldade, dão remorso repentino, momentâneo, e depois voltam a praticar coisas até piores. Mas o Criador está chamando. Assim conforme ele chamou, usou Jonas para pegar o povo para a cidade de Nínive. Jonas foi duro, rígido, implacável com aquela cidade, com aquela nação. Se vocês não se voltarem ao arrependimento, em 40 dias essa cidade será destruída, né? O Criador, ele trabalha com datas, ele trabalha com horários, ele trabalha com dias e noites. Olha para vocês entenderem. Um ano, um dia e 1000 anos para o Criador é a mesma coisa. Então, isso aí, queridos, tudo pode ser mudado no piscar do olho, né? A roda pode girar, o cativeiro pode virar do segundo. Eu posso estar aqui, outras coisas extraordinárias acontecer comigo e vocês ficarem sabendo, né? Questões de segundos. Por quê? Porque o cativeiro, assim conforme aconteceu com Jó, ele passou, você achou meio, quem leu a Bíblia, leu o livro de Jó, achou que Jó ia ficar na mesmice, ia ficar no sofrimento, ia morrer na peneja, ia morrer na penúria, ia morrer na escravidão, ia morrer com a enfermidade. E ele morreu? E ele ficou? Não, teve o quê? Dupla honra. Então, tudo que acontece conosco tem um propósito, tem uma ação, tem um manifestar do próprio Criador para que a glória dele venha resplandecer. Eu quero que você entenda que você não tem que crer em mim. Eu estou aqui como transferência, eu estou aqui para compartilhar, né, o que eu vi, o que eu vivi na própria pele, o que eu vivo. Eu passo experiências que eu própria recebi, que eu experimentei e que eu vi pessoas muito próximas passando. Então, o que eu falo não é porque eu ouvi falar, não, é porque eu vi na minha própria pele, é que eu passei na minha própria pele e eu tenho propriedade para falar como agiu, como funcionou, né? Que houve ali estudos, houve ali campos de pesquisa, houve ali, queridos, tempos que o Criador permitiu que eu visualizasse com os meus próprios olhos, para que quando eu falasse, fossem incontestáveis.
tá? Então, tudo que a gente fala, quando a gente lança alguma coisa, é incontestável. Quer que ouça, quer que deixe de ouvir, quer que acredite, quer que deixe de acreditar, né? Então, esse é o fim da Grande Babilônia. Igual eu falei com vocês, falta falar, a Igreja Católica tem pouquíssimo tempo na Terra, pouquíssimo tempo. Os escândalos já estão aí. Tem muitas pessoas que estão depressivas porque idolatram padres, idolatram sacerdotes, idolatram cantores gospel, idolatram pastores e estão ficando depressivos porque a fé vive sobre a unção de padre, vive sobre a unção de pastores, vive sobre a unção de levitas. Você tem que viver sobre a unção do Criador, sobre a unção do Salvador, porque certamente você vivendo sobre a unção dele, você não vai ter problema, você não vai ter depressão, você não vai ter sofrimento. Mesmo que você venha cair, você não ficará prostrado, porque o próprio Criador te pegue pela mão e te segure, né? Não é porque nós cremos no Criador que nós estamos imunes de adversidades e imunes de ataques. Não, pelo contrário. Quanto mais nós estamos no centro do propósito, alinhados à vontade dele, mais nós somos rejeitados, mais nós somos ignorados e mais somos perseguidos, né? O mal levanta contra nós com toda fúria. Então assim temos que levantar contra o mal com fúria de justiça, com fúria por propósito, com fúria de verdade, com fúria de fé. Nossa fé tem que ser como um boi selvagem, em movimento. Acaso é fácil montar-se num boi selvagem? Né? Fala com o peão aí que é acostumado. Se é fácil até amansar um boi, né? Então você não pode deixar que a sua fé seja mansa, que a sua fé seja morna. Você tem que ser como brasas vivas, né? De fogos ardentes, flamejantes. Porque quando o mal aproximar de você, derreta como pó, derreta como cera. Assim seja. Espero que essa palavra possa falar no seu coração. Eu desejo uma nova semana abençoada com a presença do Criador e que o cativeiro que você esteja vivendo, seja ele físico, natural, emocional, profissional, financeiro, familiar, sentimental, que esteja virado no nome de Yahshua Mashiach, assim como o cativeiro de Jó virou, e que haja na sua vida um testemunho, que o seu silêncio, o seu sofrimento, suas lágrimas sejam como sementes regadas, que seja sementes que venha florescer, venha frutificar, dar os seus frutos no tempo certo. E não somente isso, que onde você pisar, que seus passos sejam firmados em Yahshua Mashiach, na rocha, para que você não venha tropeçar nem para a direita nem para a esquerda, mas que você siga firme em direção ao propósito, movendo-se com propósito, com fé, com eloquência, com poder e autoridade que nos é concedido do alto para pisar em cobras e escorpiões, que você tenha essa consciência, que toda unção que nós recebemos não vem de nós, não vemos porque nós merecemos, mas vem pela graça que Ele nos alcançou, que Ele nos separou desde mesmo antes da nossa existência, que Ele fez todas as coisas pela palavra, haja luz e ouro, que haja luz na sua vida, que haja luz naquele cativeiro, que eu determino, eu declaro sobre a sua vida, que seu cativeiro vai virar essa semana, que aquilo que foi para prender vai soltar, aquilo que foi para envergonhar vai ser exposto, né? Que nada oculto e escondido vai ficar debaixo do tapete, vai se vir à luz. Assim seja. Obrigada por assistir até aqui. Deixe seu like, seu comentário, compartilhe com outras pessoas para que elas também possam ser fortalecidas espiritualmente na palavra. Medite na Bíblia, ouve louvores e crê somente, porque sem fé é impossível agradar ao Criador. Shalom, shalom, que Yahshua abençoe abundantemente a vida de cada um de vocês. Assim seja. Paz e graça, queridos. Aleluia. Louvado seja o nome do Criador. Exaltado seja e dupla honra seja revelada, mostrada, experimentada, vivenciada nesse novo dia. Assim seja.